aqui, trabalhando nesse lugar, nesse ambiente abençoado. Amém. Nós gostamos muito, pelo menos eu estou falando por mim mesmo, eu gosto muito do ambiente de trabalho daqui. E está parecendo culto, viu, gente? Já me abriu com louvor, agora eu ia cantar também, mas aconteceu muita coisa para que eu não cantar. E eu vou interpretar a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Como o irmão já disse aqui que a palavra de Deus é sempre bem-vinda, eu vou compartilhar aqui o que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Calma. A palavra de Deus aqui no livro no Evangelho de João, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vivo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer, desculpe. Ei. Ok. Ei. Ei. Pode falar. Pronto. Vou falar. Então lhe perguntou Nicodemos, desculpe. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire se eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. 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 Queridos, Deus está falando aqui nessa palavra que um homem foi muito estudioso, vamos dizer assim, um teólogo de hoje, um doutor da lei, foi procurar Jesus para saber o que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus. Era um homem estudado, era um homem que com certeza deveria ter feito teologia daquela época. E Jesus disse a ele algo que ele se espantou, como disse a ele aqui: você precisa nascer de novo. E como saber, muitas vezes, isso obedece a gente, ele respondeu com um certo cinismo para Jesus. Disse: pode homem nascer de novo, sendo velho? Ele pode voltar para o ventre da mãe? Nós reconhecemos nesse tom de voz que é um cinismo, que ninguém pode entrar na barriga de uma mãe e nascer novamente. E Jesus respondeu: você é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Eu queria salientar para vocês que Nicodemos era um homem religioso, um homem que andava no templo, um homem que estudava, um homem que congregava. E ele havia cumprido todos os rituais que um judeu cumpre. Só que ele não sabia que ele estava falando com Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Ele estava lá tentando se justificar diante dele. E que muitas vezes nós fazemos isso diante de Deus. Quando dizemos que
não somos mais pessoas, que não roubamos, que não matamos, nós tentamos nos justificar diante de Deus. E Jesus disse que era necessário que ele nascesse novamente. Porque nós nascemos da carne, nós nascemos da nossa mãe, mas o Senhor Jesus disse a ele aqui, olha, você precisa nascer do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. A carne vai morrer, os vermes vão comer. Mas o que é nascido do Espírito de Deus, esse vai ser filho de Deus. Amém. E aquele homem que se admirou, mas eu não vou poder me estender muito, porque nós temos um pouco tempo. Diz aqui na palavra de Deus que ele se converteu ao Senhor lá na frente. Na hora ele não entendeu. Eu quero esclarecer algo para vocês, que em Levíticos havia um ritual judeu, e aquele homem havia feito sobre o ritual judeu. Como se nascia uma criança, ela era com 8 dias circuncidada. O que é circuncidar? Principalmente se fosse menino. Claro que só os meninos eram circuncidados. Era um cortezinho feito no prepúcio, do pintinho do neném, que aquilo significava uma aliança daquele povo com Deus. Era uma lei de Moisés. E esse homem vivia rigorosamente a lei. Depois de 8 dias, com 33 dias, a criança era consagrada ao Senhor do Templo. E aquele homem, com certeza, passou por todos esses rituais. E Jesus estava mostrando para ele que ritual nenhum leva a gente para Deus. Que costumes, certos costumes que muitas vezes nós obtemos de gerações e gerações passadas, nada disso tem valor em serventia diante de Deus. Eu estou aqui diante de pessoas que estudaram, com certeza, de pessoas que são universitários, que já se formaram, e sabem que o antigo, um testamento antigo é cancelado pelo novo. E para que o novo valha, é necessário que o testamentário morra. E Jesus Cristo já fez isso. Ele escreveu um novo testamento. Ele já morreu, já ressuscitou ao 3º dia. Está vivo e está aqui, porque nós estamos falando dele nesse lugar. Amém. Ele está querendo dizer para mim e para você que necessário é que a gente nasça de novo. Amém. Nascer da água significa nascer do batismo, do arrependimento. E Jesus Cristo, para nos dar um exemplo, ele nasceu como homem. Veio na carne humana sendo Deus. Ele nasceu, foi realmente circuncidado. Maria e José circuncidaram Jesus. Foi levado no templo por 8 dias. E com 33 dias ele foi consagrado. E Jesus cumpriu tudo o que o Senhor escreveu na lei. E quando ele tinha 33 anos de idade, ele foi se batizar. Que necessidade tinha que o Deus Todo-Poderoso, que desceu do céu, fosse se batizar? Nenhuma. Mas ele fez isso para nos dar o exemplo. Que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E descer nas águas do batismo, no arrependimento, batismo consciente. Onde você confessa e deixa. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor me mandou eu ministrar para vocês aqui. E se houver tempo,